Nesse silêncio aqui da madrugada, me faz lembrar, me faz meditar sobre essa dimensão tão poderosa, tão angustiante, tão educativa, que é o silêncio. Tem um antropólogo, educador alemão, e ele diz que toda fala, toda melodia da comunicação, ela se encontra na alternância entre as falas e o silêncio. Então, para entender o silêncio, a gente precisa entender as falas. E quando eu falo, eu uso o silêncio para construir a minha fala. E essas pausas, elas dão para vocês o tempo de pensar naquilo que eu vou falar. Ou se prepara para aquilo que eu vou dizer, para estar atento àquilo que eu estou falando. E quando a fala é interrompida e não há o silêncio de quem escuta, o que acontece, O diálogo começa a ficar difícil. Então, nesse caso, o silêncio é interessante, porque quando a gente está se comunicando, eu falo, você escuta depois, e você fala e eu escuto, e o silêncio vai fazer parte desse processo comunicativo. E aí a gente começa a entender um pouquinho da função do silêncio nesse processo comunicativo, porque ele é parte, e é importante. E tem uma coisa é, muito importante de entender, porque o silêncio ele é um momento sempre presente. Um exemplo, é, agora estou falando e vocês estão em silêncio. Está no processo presente, essa questão de eu falar e a questão do silêncio. Então temos que estar atentos a essa situação, que o silêncio ele faz parte sempre do presente. Então o silêncio está sempre no agora. Veja que o interessante, porque ele é constituído de dois momentos que se juntam agora e o momento imediatamente antes e o momento imediatamente depois. Então a complexidade do silêncio é que envolve as três dimensões temporais: a experiência de agora, mas ele também envolve a memória e a lembrança do que acabou de ser dito, e a expectativa daquilo que vai ser dito na sequência. Então envolve as três dimensões. Então, temos que ter sempre em mente que tudo isso envolve essa questão da temporalidade, que ela é uma experiência presente, mas que ela exige que você entenda que houve alguma coisa dita antes do silêncio. Também temos que entender que existe, que além de existir, também envolve a lembrança do passado e também a expectativa do futuro. Mas essa experiência, volto a dizer, ela é sempre uma experiência do agora, do momento, do presente. E tudo isto é o silêncio comunicativo. Mas, quando vamos para a Bíblia, lá no Salmo 115, lá diz que os mortos são aqueles que desceram à região do silêncio. E nessa poesia hebraica, bíblica, existe essa ideia de estar colocando um paralelo entre os mortos e a região do silêncio. Por quê? Porque quando morremos, nós descemos à região do silêncio. Portanto, o fim é o silêncio temido por todos nós. Nós temos medo do silêncio. Nós temos dificuldade de entender o silêncio, de não aceitar o silêncio. Porque o silêncio é uma antecipação
de que a gente nunca mais vai ouvir alguma coisa, porque o silêncio nos traz essa ideia que é o fim de tudo. Então, o silêncio com essa ideia de que é o fim de tudo me traz a lembrança de uma poesia que diz que não há um soluço maior do que o desperdício da vida. E esse soluço, antes da morte, é o último barulho que a gente pode fazer. É a última tentativa que nós temos para resistir à morte, que é o silêncio completo, absoluto de todas as coisas. Mas agora quero chegar no ponto mais crucial dessa questão do silêncio. Quando nós deparamos com o silêncio de Deus, quando nós estamos vivendo diante de situações de perca, com situações de morte, com situações de enfermidades, com situações que nos leva a ter nossa mente, nosso coração cheio de interrogações e não encontramos resposta. Quando nós chegamos diante de situações que vemos tantas maldades, tantas coisas assim que ficamos pasmos, ficamos sem entender e buscamos respostas para as nossas dores, buscamos respostas para as nossas aflições, para nossas ansiedades, buscamos respostas para as situações de tristezas, de situações que vivemos no nosso dia a dia, juntamente com nossos familiares, nossos amigos, juntamente com a situação que o mundo está passando, e deparamos com o silêncio de Deus, onde buscamos uma resposta, buscamos algo para entender tudo isso que está acontecendo. E quando deparamos com esse silêncio, ficamos muitas vezes paralisados, sem saber o que fazer. Porque quando a Bíblia fala, lá em Êxodo capítulo 19, capítulo 20, quando Deus se manifesta assim no movimento, ali assim no Monte Sinais, através de relâmpagos, através de trovões, através do vento, que através destes movimentos, desses fenômenos, representando a voz de Deus, nós podemos ver assim o poder dele, a majestade dele. Então fica difícil de a gente ver o silêncio de Deus, ver um Deus calado, porque nossa experiência no movimento de Deus é cheio de barulho, é cheio de vida, é cheio de algo que nos traz assim a esperança, porque dentro da voz de Deus que se manifesta como poderosa, como uma tempestade, como um raio, com os trovões, mostrando que nessa atitude, nessa voz de Deus, há barulho, há um poder, algo que nos traz um sentimento de segurança, porque na voz de Deus nós vemos o poder, a majestade dele. E quando nós deparamos com essa situação do silêncio, onde o próprio Jesus muitas vezes experimentou um silêncio tão grande, quando ele diz, né, lá na cruz do Calvário, por que me desamparaste? E não teve resposta nenhuma. E quantas vezes estamos diante também dessa situação, diante da morte? Mas, diante de tudo, essa situação que é de
da dificuldade de entender o silêncio de Deus, achar que Ele não fala mais, e o porquê que não fala mais. Mas também a Bíblia fala que, em determinado momento na história, Elias estava fugindo com medo de ser morto pela rainha Jezabel. E lá escondido, deprimido, esperando a morte chegar, surge um vento forte. O texto fala que Deus não estava nesse vento forte, aquele vento que, como se fosse um furacão, nesse barulho. E depois vem outros elementos da natureza, cheio de poder, cheio de majestade, cheio de força. Mas mostra que também Deus não estava ali. Até que veio uma brisa suave. E Deus estava ali naquele momento. A voz de Deus se manifesta ali naquele silêncio, mostrando para mim e para você, por mais que difícil de querer entender o silêncio de Deus diante das situações difíceis, isso não significa que Deus não está falando, que está calado. Mas a palavra de Deus mostra que no silêncio Deus fala. No silêncio Ele se manifesta. No silêncio Ele se achega até nós. No silêncio Ele muitas vezes está falando e de maneira com um paradoxo, calado, porque muitas vezes Ele quer ouvir você falar. Ou quer te levar você a lembrar aquilo que Ele já falou com você. Que nos movimentos que já aconteceu na sua vida. Que no movimento, quando Deus fala, quando mostra que Ele é poderoso, que Ele é cheio de majestade. Que nesse movimento, assim, quando Deus de repente mostra calados, mas Deus no silêncio está falando com você. E muitas vezes essa fala de Deus, no silêncio dele, Ele quer que você pare, medite, e nós paramos a lembrar aquilo que Ele já falou, aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já se manifestou. E muitas vezes, quando Deus não fala conosco, como nós somos a imagem e semelhança dele, somos pessoas falantes também. Mas muitas vezes quando Deus não fala, porque muitas vezes nós deixamos de falar com Ele. O que nos levou, nosso coração, a deixar de falar com Deus? Então no silêncio de Deus muitas vezes Ele está falando. Para lembrarmos daquilo que Ele já falou conosco, daquilo que já se manifestou. E esperando que venhamos voltar a falar com Ele. Que no silêncio de Deus, a presença dele está presente. Pois no silêncio dele, ele se manifesta através de uma brisa suave, mostrando que ele está conosco. Que é de mim e de você, venha parar e lembrar aquilo que ele já fez, meditar naquilo que ele já operou e mostrar para nós que ele está presente, esperando você a voltar a falar com ele, a se relacionar com ele, na esperança do salmista lá no capítulo 22, que ele lamenta também a ausência da presença de Deus, mas no final ele permanece com o espírito de que ele ainda é de louvar, ainda louvará o Senhor, mostrando que no silêncio temos a grande oportunidade de manter a nossa fé, a nossa esperança em nosso Deus, que está sempre ao nosso lado, embora muitas vezes em silêncio, mas está presente, esperando eu e você a lembrarmos, a meditarmos naquilo que já falou e voltarmos a falar com Ele e se aproximar dele. E assim vamos jamais perder a fé
a esperança, mesmo nessa ideia de que Deus está calado. Pois na brisa suave, no silêncio dele, ele fala conosco e fala com você. Um beijão no coração.